Vamos relaxar nosso corpo, suavizar e melhorar cada vez mais. Vamos sentir a luz de Deus em todos nós. Vamos sentir a paz e o amor em nossos corações. Estamos estudando agora o livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. É um livro novo para nós estudarmos o Reiki. É o Reiki 1, Reiki de primeiro nível. Breve e descompromissada história do Reiki. Contar a história do Reiki faz parte da tradição oral. No decorrer de nossa formação como professores de Reiki, lemos e ouvimos várias histórias do Reiki. Há quem se dedique mais e viaje em pesquisa ao Japão, como nosso querido Johnny DiCarli. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda. Johnny DiCarli é muito dedicado mesmo. Ele foi já 4 vezes ao Japão e tem se aprofundado cada vez mais. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda, mas nos ajuda muito a encontrar nosso lugar, nosso Reiki, nosso caminho, contando uma história. Em meio à eternidade, o não-tempo, em meio ao espaço infinito, o não-espaço, as humanidades dos orbes do Senhor necessitaram de uma técnica inteiramente nova, como o Reiki. Alguns seres de luz, escolhidos pelo mais bondoso, dedicaram-se a elaborá-la amorosa e cuidadosamente. Seu trabalho foi coroado pela felicidade de construir um instrumento que acessava com simplicidade e rapidez energias apolares exclusivamente benéficas, que somente fluíam dentro da mais bela ética universal e a partir da mais alta espiritualidade. A técnica foi implantada nos seres dos diferentes orbes e passou gradativamente a ser um patrimônio da humanidade universal. Em outro momento do não-tempo, no nosso planeta azul, a humanidade estava dando os seus primeiros passos. Os seres que supervisionavam nossos processos evolutivos pediram a uma entidade especial para que trouxesse o Reiki, aquela que tradicionalmente conhecemos com o nome de Shiva, trouxe-nos o Reiki desde longínquas estrelas. Foi ela que amorosamente implantou em nossa infante humanidade e começou o processo de transmissão iniciática inserido na tradição oral do Reiki. O tempo terrestre foi passando.
As civilizações foram se sucedendo. Nosso orbe foi passando por grandes mudanças. Em algumas das civilizações que nossos atuais historiadores ainda não conseguiram acessar convenientemente, o reiki floresceu como prática social. Dentre os aprendizados oferecidos às crianças nas escolas estava o reiki. Os professores eram também professores de reiki e, através de iniciações, despertavam a técnica em seus pequenos alunos. O reiki fazia parte do cotidiano daqueles povos. Outras mudanças físicas aconteceram. Novamente, civilizações sucumbiram e gradualmente deram lugar à humanidade como conhecemos atualmente. O reiki não se perdeu, mas as notícias que dele tínhamos eram muito tênues. No Tibete, há registros de técnicas de cura com as mãos datadas de 8.000 a.C. Mais adiante, conta-se que houve um momento da história quando os monges budistas Buda, 620 a 543 a.C., praticavam reiki em sua vida diária. No entanto, em certo ponto do caminho, decidiu-se que esse conhecimento seria guardado em suas bibliotecas. Os monges voltaram a dedicar-se apenas à busca da iluminação espiritual. Mikao Usui, 1865 a 1927. Em 15 de agosto de 1865, no Japão, na vila de Iago, no distrito de Yamagata, da prefeitura de Gifu, Usaemon pai e Ka Ueai mãe receberam em seus braços o filho Mikao Usui. Durante sua vida, mais especialmente ao aproximar-se de seus 40 anos de idade, dedicou-se intensamente à busca e compreensão de conhecimentos sobre técnicas de cura, como as praticadas por Buda e Jesus. Ele acreditava que a cura pela imposição de mãos e a cura à distância deveriam ser habilidades acessíveis a todos os seres humanos. É possível que Mikao Usui tenha passado alguns anos nos Estados Unidos procurando a técnica de cura utilizada por Jesus. No Japão, peregrinou de monastério em monastério budistas por aproximadamente 7 anos. As últimas pesquisas teriam sido facilitadas por um velho e simpático abade de um monastério zen budista em Kyoto. Estudou manuscritos antigos em sânscrito do Tibete e da Índia. Encontrou finalmente manuscritos com a idade de mais de 2.500 anos, com esboços e símbolos em sânscrito relacionados com a técnica procurada. As palavras de Buda ali estavam anotadas pela mão de um discípulo anônimo. Subindo a montanha sagrada em 1908. Era o ano de 1908. Ele estava completando seus 43 anos de idade. Ainda faltavam elementos essenciais à compreensão da técnica. Seu amigo Abade o ajudou a dedicar-se, a decidir-se a subir o Monte Kurama para fazer um jejum de 21 dias e meditar, aguardando uma resposta. Então vamos nos concentrar em Mikao Usui pelo seu valor, por sua força infinita, pela sua dedicação ao seu ideal, que era a procura de uma cura que facilitasse a todos os seres humanos. Que assim seja.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizar e melhorar cada vez mais. Vamos sentir a luz de Deus em todos nós. Vamos sentir a paz e o amor em nossos corações. Estamos estudando agora o livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. É um livro novo para nós estudarmos o Reiki. É o Reiki 1, Reiki de primeiro nível. Breve e descompromissada história do Reiki. Contar a história do Reiki faz parte da tradição oral. No decorrer de nossa formação como professores de Reiki, lemos e ouvimos várias histórias do Reiki. Há quem se dedique mais e viaje em pesquisa ao Japão, como nosso querido Johnny DiCarli. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda. Johnny DiCarli é muito dedicado mesmo. Ele foi já 4 vezes ao Japão e tem se aprofundado cada vez mais. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda, mas nos ajuda muito a encontrar nosso lugar, nosso Reiki, nosso caminho, contando uma história. Em meio à eternidade, o não-tempo, em meio ao espaço infinito, o não-espaço, as humanidades dos orbes do Senhor necessitaram de uma técnica inteiramente nova, como o Reiki. Alguns seres de luz, escolhidos pelo mais bondoso, dedicaram-se a elaborá-la amorosa e cuidadosamente. Seu trabalho foi coroado pela felicidade de construir um instrumento que acessava com simplicidade e rapidez energias apolares exclusivamente benéficas, que somente fluíam dentro da mais bela ética universal e a partir da mais alta espiritualidade. A técnica foi implantada nos seres dos diferentes orbes e passou gradativamente a ser um patrimônio da humanidade universal. Em outro momento do não-tempo, no nosso planeta azul, a humanidade estava dando os seus primeiros passos. Os seres que supervisionavam nossos processos evolutivos pediram a uma entidade especial para que trouxesse o Reiki, aquela que tradicionalmente conhecemos com o nome de Shiva, trouxe-nos o Reiki desde longínquas estrelas. Foi ela que amorosamente implantou em nossa infante humanidade e começou o processo de transmissão iniciática inserido na tradição oral do Reiki. O tempo terrestre foi passando.
As civilizações foram se sucedendo. Nosso orbe foi passando por grandes mudanças. Em algumas das civilizações que nossos atuais historiadores ainda não conseguiram acessar convenientemente, o reiki floresceu como prática social. Dentre os aprendizados oferecidos às crianças nas escolas estava o reiki. Os professores eram também professores de reiki e, através de iniciações, despertavam a técnica em seus pequenos alunos. O reiki fazia parte do cotidiano daqueles povos. Outras mudanças físicas aconteceram. Novamente, civilizações sucumbiram e gradualmente deram lugar à humanidade como conhecemos atualmente. O reiki não se perdeu, mas as notícias que dele tínhamos eram muito tênues. No Tibete, há registros de técnicas de cura com as mãos datadas de 8.000 a.C. Mais adiante, conta-se que houve um momento da história quando os monges budistas Buda, 620 a 543 a.C., praticavam reiki em sua vida diária. No entanto, em certo ponto do caminho, decidiu-se que esse conhecimento seria guardado em suas bibliotecas. Os monges voltaram a dedicar-se apenas à busca da iluminação espiritual. Mikao Usui, 1865 a 1927. Em 15 de agosto de 1865, no Japão, na vila de Iago, no distrito de Yamagata, da prefeitura de Gifu, Usaemon pai e Ka Ueai mãe receberam em seus braços o filho Mikao Usui. Durante sua vida, mais especialmente ao aproximar-se de seus 40 anos de idade, dedicou-se intensamente à busca e compreensão de conhecimentos sobre técnicas de cura, como as praticadas por Buda e Jesus. Ele acreditava que a cura pela imposição de mãos e a cura à distância deveriam ser habilidades acessíveis a todos os seres humanos. É possível que Mikao Usui tenha passado alguns anos nos Estados Unidos procurando a técnica de cura utilizada por Jesus. No Japão, peregrinou de monastério em monastério budistas por aproximadamente 7 anos. As últimas pesquisas teriam sido facilitadas por um velho e simpático abade de um monastério zen budista em Kyoto. Estudou manuscritos antigos em sânscrito do Tibete e da Índia. Encontrou finalmente manuscritos com a idade de mais de 2.500 anos, com esboços e símbolos em sânscrito relacionados com a técnica procurada. As palavras de Buda ali estavam anotadas pela mão de um discípulo anônimo. Subindo a montanha sagrada em 1908. Era o ano de 1908. Ele estava completando seus 43 anos de idade. Ainda faltavam elementos essenciais à compreensão da técnica. Seu amigo Abade o ajudou a decidir-se a subir o Monte Kurama para fazer um jejum de 21 dias e meditar, aguardando uma resposta. Então vamos nos concentrar em Mikao Usui pelo seu valor, por sua força infinita, pela sua dedicação ao seu ideal, que era a procura de uma cura que facilitasse a todos os seres humanos. Que assim seja.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizar e melhorar cada vez mais. Vamos sentir a luz de Deus em todos nós. Vamos sentir a paz e o amor em nossos corações. Estamos estudando agora o livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. É um livro novo para nós estudarmos o Reiki. É o Reiki 1, Reiki de primeiro nível. Breve e descompromissada história do Reiki. Contar a história do Reiki faz parte da tradição oral. No decorrer de nossa formação como professores de Reiki, lemos e ouvimos várias histórias do Reiki. Há quem se dedique mais e viaje em pesquisa ao Japão, como nosso querido Johnny DiCarli. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda. Johnny DiCarli é muito dedicado mesmo. Ele foi já 4 vezes ao Japão e tem se aprofundado cada vez mais. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda, mas nos ajuda muito a encontrar nosso lugar, nosso Reiki, nosso caminho, contando uma história. Em meio à eternidade, o não-tempo, em meio ao espaço infinito, o não-espaço, as humanidades dos orbes do Senhor necessitaram de uma técnica inteiramente nova, como o Reiki. Alguns seres de luz, escolhidos pelo mais bondoso, dedicaram-se a elaborá-la amorosa e cuidadosamente. Seu trabalho foi coroado pela felicidade de construir um instrumento que acessava com simplicidade e rapidez energias apolares exclusivamente benéficas, que somente fluíam dentro da mais bela ética universal e a partir da mais alta espiritualidade. A técnica foi implantada nos seres dos diferentes orbes e passou gradativamente a ser um patrimônio da humanidade universal. Em outro momento do não-tempo, no nosso planeta azul, a humanidade estava dando os seus primeiros passos. Os seres que supervisionavam nossos processos evolutivos pediram a uma entidade especial para que trouxesse o Reiki, aquela que tradicionalmente conhecemos com o nome de Shiva, trouxe-nos o Reiki desde longínquas estrelas. Foi ela que amorosamente implantou em nossa infante humanidade e começou o processo de transmissão iniciática inserido na tradição oral do Reiki. O tempo terrestre foi passando
As civilizações foram se sucedendo. Nosso orbe foi passando por grandes mudanças. Em algumas das civilizações que nossos atuais historiadores ainda não conseguiram acessar convenientemente, o reiki floresceu como prática social. Dentre os aprendizados oferecidos às crianças nas escolas estava o reiki. Os professores eram também professores de reiki e, através de iniciações, despertavam a técnica em seus pequenos alunos. O reiki fazia parte do cotidiano daqueles povos. Outras mudanças físicas aconteceram. Novamente, civilizações sucumbiram e gradualmente deram lugar à humanidade como conhecemos atualmente. O reiki não se perdeu, mas as notícias que dele tínhamos eram muito tênues. No Tibete, há registros de técnicas de cura com as mãos datadas de 8.000 a.C. Mais adiante, conta-se que houve um momento da história quando os monges budistas Buda, 620 a 543 a.C., praticavam reiki em sua vida diária. No entanto, em certo ponto do caminho, decidiu-se que esse conhecimento seria guardado em suas bibliotecas. Os monges voltaram a dedicar-se apenas à busca da iluminação espiritual. Mikao Usui, 1865 a 1927. Em 15 de agosto de 1865, no Japão, na vila de Iago, no distrito de Yamagata, da prefeitura de Gifu, Usaemon pai e Ka Ueai mãe receberam em seus braços o filho Mikao Usui. Durante sua vida, mais especialmente ao aproximar-se de seus 40 anos de idade, dedicou-se intensamente à busca e compreensão de conhecimentos sobre técnicas de cura, como as praticadas por Buda e Jesus. Ele acreditava que a cura pela imposição de mãos e a cura à distância deveriam ser habilidades acessíveis a todos os seres humanos. É possível que Mikao Usui tenha passado alguns anos nos Estados Unidos procurando a técnica de cura utilizada por Jesus. No Japão, peregrinou de monastério em monastério budistas por aproximadamente 7 anos. As últimas pesquisas teriam sido facilitadas por um velho e simpático abade de um monastério zen budista em Kyoto. Estudou manuscritos antigos em sânscrito do Tibete e da Índia. Encontrou finalmente manuscritos com a idade de mais de 2.500 anos, com esboços e símbolos em sânscrito relacionados com a técnica procurada. As palavras de Buda ali estavam anotadas pela mão de um discípulo anônimo. Subindo a montanha sagrada em 1908. Era o ano de 1908. Ele estava completando seus 43 anos de idade. Ainda faltavam elementos essenciais à compreensão da técnica. Seu amigo Abade o ajudou a dedicar-se, a decidir-se a subir o Monte Kurama para fazer um jejum de 21 dias e meditar, aguardando uma resposta. Então vamos nos concentrar em Mikao Usui pelo seu valor, por sua força infinita, pela sua dedicação ao seu ideal, que era a procura de uma cura que facilitasse a todos os seres humanos. Que assim seja.
Vamos relaxar nosso corpo, suavizar e melhorar cada vez mais. Vamos sentir a luz de Deus em todos nós. Vamos sentir a paz e o amor em nossos corações. Estamos estudando agora o livro de Flávio Roberto Wolff, de Reiki. É um livro novo para nós estudarmos o Reiki. É o Reiki 1, Reiki de primeiro nível. Breve e descompromissada história do Reiki. Contar a história do Reiki faz parte da tradição oral. No decorrer de nossa formação como professores de Reiki, lemos e ouvimos várias histórias do Reiki. Há quem se dedique mais e viaje em pesquisa ao Japão, como nosso querido Johnny DiCarli. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda. Johnny DiCarli é muito dedicado mesmo. Ele foi já 4 vezes ao Japão e tem se aprofundado cada vez mais. Os elementos aos quais tive acesso até o momento me permitem apenas contar um misto de história e lenda, mas nos ajuda muito a encontrar nosso lugar, nosso Reiki, nosso caminho, contando uma história. Em meio à eternidade, o não-tempo, em meio ao espaço infinito, o não-espaço, as humanidades dos orbes do Senhor necessitaram de uma técnica inteiramente nova, como o Reiki. Alguns seres de luz, escolhidos pelo mais bondoso, dedicaram-se a elaborá-la amorosa e cuidadosamente. Seu trabalho foi coroado pela felicidade de construir um instrumento que acessava com simplicidade e rapidez energias apolares exclusivamente benéficas, que somente fluíam dentro da mais bela ética universal e a partir da mais alta espiritualidade. A técnica foi implantada nos seres dos diferentes orbes e passou gradativamente a ser um patrimônio da humanidade universal. Em outro momento do não-tempo, no nosso planeta azul, a humanidade estava dando os seus primeiros passos. Os seres que supervisionavam nossos processos evolutivos pediram a uma entidade especial para que trouxesse o Reiki, aquela que tradicionalmente conhecemos com o nome de Shiva, trouxe-nos o Reiki desde longínquas estrelas. Foi ela que amorosamente implantou em nossa infante humanidade e começou o processo de transmissão iniciática inserido na tradição oral do Reiki. O tempo terrestre foi passando.
As civilizações foram se sucedendo. Nosso orbe foi passando por grandes mudanças. Em algumas das civilizações que nossos atuais historiadores ainda não conseguiram acessar convenientemente, o reiki floresceu como prática social. Dentre os aprendizados oferecidos às crianças nas escolas estava o reiki. Os professores eram também professores de reiki e, através de iniciações, despertavam a técnica em seus pequenos alunos. O reiki fazia parte do cotidiano daqueles povos. Outras mudanças físicas aconteceram. Novamente, civilizações sucumbiram e gradualmente deram lugar à humanidade como conhecemos atualmente. O reiki não se perdeu, mas as notícias que dele tínhamos eram muito tênues. No Tibete, há registros de técnicas de cura com as mãos datadas de 8.000 a.C. Mais adiante, conta-se que houve um momento da história quando os monges budistas Buda, 620 a 543 a.C., praticavam reiki em sua vida diária. No entanto, em certo ponto do caminho, decidiu-se que esse conhecimento seria guardado em suas bibliotecas. Os monges voltaram a dedicar-se apenas à busca da iluminação espiritual. Mikao Usui, 1865 a 1927. Em 15 de agosto de 1865, no Japão, na vila de Iago, no distrito de Yamagata, da prefeitura de Gifu, Usaemon, pai, e Ka Ueai, mãe, receberam em seus braços o filho Mikao Usui. Durante sua vida, mais especialmente, ao aproximar-se de seus 40 anos de idade, dedicou-se intensamente à busca e compreensão de conhecimentos sobre técnicas de cura, como as praticadas por Buda e Jesus. Ele acreditava que a cura pela imposição de mãos e a cura à distância deveriam ser habilidades acessíveis a todos os seres humanos. É possível que Mikao Usui tenha passado alguns anos nos Estados Unidos procurando a técnica de cura utilizada por Jesus. No Japão, peregrinou de monastério em monastério budistas por aproximadamente 7 anos. As últimas pesquisas teriam sido facilitadas por um velho e simpático abade de um monastério zen budista em Kyoto. Estudou manuscritos antigos em sânscrito do Tibete e da Índia. Encontrou finalmente manuscritos com a idade de mais de 2.500 anos, com esboços e símbolos em sânscrito relacionados com a técnica procurada. As palavras de Buda ali estavam anotadas pela mão de um discípulo anônimo. Subindo a montanha sagrada em 1908, era o ano de 1908, ele estava completando seus 43 anos de idade. Ainda faltavam elementos essenciais à compreensão da técnica. Seu amigo abade o ajudou a dedicar-se, a decidir-se a subir o Monte Kurama para fazer um jejum de 21 dias e meditar, aguardando uma resposta. Então vamos nos concentrar em Mikao Usui,